Certo, pessoal? Então vamos começar a aula número 18. Acho que é 18. Eu preciso lá fazer a contabilidade da aula de novo. Olha só, na aula anterior, como eu falei para vocês agora há pouco, aqui, ó, tá lá na. Vocês estão me ouvindo bem, né, gente? Não estou ouvindo nenhum barulhinho. Não, tranquilo. Tá. A gente está lá na parte de gerenciamento de memória e aqui, ó, na anterior, eu conversei com vocês aqui sobre a parte de implementação, né? Cadê o Spinning Up? Me perdi aqui agora. Algoritmo de substituição de páginas. Aqui, o Spinning Up, que é acelerando, né? Quer dizer, acelerando tornando mais rápido a paginação e falando de, principalmente, desempenho e de arquitetura para fazer isso funcionar de forma satisfatória, né? Aqui, ó, onde é que nós falamos bastante? Aqui, ó, nas Page Tables for Large Memories, né? Eu preparei agora, para complementar a aula anterior, eu fiz um slide com os números que o autor propõe aqui como exemplo. Eu fiquei com a impressão que a gente entendeu como é que funciona aqueles ponteiros, né? É essa figura aqui. Mas eu não consegui, por causa do tempo ali, da maneira que eu estava falando, eu não consegui mostrar com clareza, eu acho. Pode ser que fique repetitivo para alguns, mas né, para outros pode ser importante entender, sabe? E isso ajuda também a enriquecer aí o conhecimento de como é que funciona efetivamente essa questão dos endereços de memória, tá certo? Então, vou retomar com vocês aqui esse ponto. Essa é a figura, tá? Então, essa é a nossa querida figura aí. Por que existe isso? Porque eu quero trabalhar com memória, como está no título, ó, memórias consideradas grandes, né? Large memories, onde ficaria, de alguma maneira, inviável ter uma tabela de páginas só, né? Então, a proposta é eu ter várias tabelas de página. Isso, eu entendo que naquela aula anterior, nós conseguimos chegar nesse ponto, né? De por que eu faria em multiníveis, né? Nesse exemplo aí, eu tenho uma tabela de páginas chamada top level, quer dizer, no nível alto, né? E tenho um segundo nível de páginas, que estão aqui. Várias páginas. Ou melhor, várias tabelas de páginas, certo? Então, eu tenho uma tabela de página aqui, outra tabela de página aqui, e assim por diante, né? Para as páginas. Beleza. E eu também disse que o endereço, ele está, nesse caso aqui, ele está endereçando uma memória de 2 elevado a 32 bits, correto? Uhum. É 10 mais 10 mais 12. E essa discussão do deslocamento, nós já fizemos assim, eu acho que um tanto bom. Se vocês quiserem retomar, eu retomo. Mas eu me lembro bem que o deslocamento, ele nem está muito em discussão aqui nesse ponto, porque o ponto principal aqui é o seguinte, como é que eu faço com esses dois endereços aqui chegar na área de memória que eu quero, né? O deslocamento é aquela parte que eu já comentei lá, já faz um tempinho, que é os 12 bits para eu copiar lá no frame, né, no endereço do frame. Então, o exemplo é o seguinte, o autor coloca, e eu expliquei na anterior, mas eu vou retomar esse exemplo, tá? Qual que é a minha proposta hoje? Detalhar melhor esse exemplo, com valores e tal, até chegar no que ele quer aqui, né? E depois, na sequência, a gente começa os algoritmos de substituição de páginas, tá? Beleza? Então, vamos pensar assim. Essa é a figura, nossa amiga aí, que tem os níveis de página. Que eu não sei se eu vou conseguir agora chavear de um para o outro. Como é que está o tamanho aí? Me ajuda um pouquinho. Esse aqui está muito pequeno para vocês? Se não, coloco em modo de apresentação. Não tá pequeno, não. É porque aí qualquer... tá.
É porque, assim, se eu colocar assim, eu não consigo chavear para a figura. Uhum. Eu quero mostrar a figura e explicando para vocês novamente esse assunto. Né? Olha só, eu tenho aqui. Qual que é a proposta? Eu tenho um endereço virtual de 32 bits. Né? Vou colocar assim, que é. Aí eu vou me ajustando aqui. Tem um ponteirinho. Então, eu tenho um endereço virtual de 32 bits, correto? Uhum. Qual que é a proposta dele? Eu quero exemplificar para a gente entender como funciona os multinível. Então, meu endereço virtual, vocês estão na sala e agora, interrompam se não ficar claro alguma coisa, que talvez seja a mesma dúvida de quem vai assistir depois, né? Olha só. Opa, não é nada disso. Aqui. Então, eu tenho um endereço virtual 32 bits. Então, lembrando, 32 bits é 2 elevado a 32, correto? Se eu Sim. fizer essa continha aqui, eu consigo, com 32 bits, endereçar 4 gigabytes. Vocês podem me acompanhar na conta, porque às vezes eu fiz alguma coisa que não está certa. Isso aqui é para ser didático mesmo, tá? Então, 2 elevado a 32, eu vou endereçar 4 gigabytes, que dá esse número aí. Então, eu tenho condições, com 32 bits, como eu já disse, endereçar 32, ou melhor, 4 gigabytes de memória. Que é 4, o que é 4 gigabytes? 4, né? Vezes 1024, vezes 1024, vezes 1024, né? E eu vou precisar, então, de 3 níveis de tabelas de páginas. Será que vocês entenderam por que eu preciso de 3 níveis de tabela de páginas? Então, o primeiro nível de tabela de página, 24. ele é esse pedaço aqui. Primeiro, imagine aquela figura, para eu não ter que chavear agora, mas eu volto daqui a pouquinho. Aquela figura onde eu tenho o top level, né? E aí, cada entradinha daquela, da top level, aponta para outro nível, que tem tabelas de páginas, que tem 1024 entradas cada um. Né? Estou falando dessa figura aqui. Cada entradinha dessa tem 4K, então é 4K, né? Aqui, ó, vezes 1024. Aí eu tenho aqui mais 1024, mais 1024, mais 1024. Certo? Aqui nesse exemplo tem 3, mas são N no segundo nível. Então, voltando aqui, ó. Então, o que eu estou fazendo? Eu tenho 2 elevado a 32, endereça 4 gigabytes, e eu estou dizendo para vocês que eu vou precisar de 3 níveis de tabela de páginas para eu endereçar isso. Tá? Ó, um nível, outro nível e outro nível. 1024 vezes 1024 vezes 1024, certo? Isso aqui é giga, né? Concorda? Sim. Se eu multiplicar os 3 dá giga, 4 giga. Então, eu vou precisar de 3 níveis. Na figura, tem o nível top e o segundo nível. Não tem na figura o terceiro nível. Beleza? O que é o PT1? Que é o ponteiro aí da tabela, o pointer table 1. O pointer table 1 é de 10 bits. Lembram? Uhum. 10 bits? 2 elevado a 10, a gente já falou bastante disso aqui, é igual a 1024 endereços de 4K. Né? Então, isso vai dar o quê? 1024 vezes 4K, que é igual a 1024 vezes 4 vezes 1024. E vai dar esse número todo aí, 4.194.304, que corresponde a 4 mega. Uhum. É por isso que cada tabela daquela é capaz de endereçar 4 megabytes. Cada tabela daquela. Então, novamente, 2 elevado a 10 é igual a 1024 endereços de 4K, que é igual a essa conta toda aí. Se eu mostrar na figura, eu estou falando disso aqui, ó. Só disso aqui. PT1, ó. PT1 é o ponteiro para esse cara aqui. Então, com o PT1, eu vou endereçar um desses 1024 retângulos aqui, onde cada retângulo tem 4K. Fechou? Uhum. Na conta,
Eu estou entregando essa conta aqui para vocês. Né? Esse é o PT1, ele vai conseguir endereçar 4 MB. O PT2 é exatamente a mesma coisa. Né? É 2 elevado a 10, são 10 bits. Eu consigo endereçar 1024 endereços de 4K, cada um, né? Totalizando essa conta toda também é 4 MB. É exatamente a mesma coisa. Isso significa que, exatamente a mesma coisa, significa que essa tabela e essa tabela na figura, no segundo nível, tem cada uma 1024 entradas e cada uma delas endereça 4 megabytes. Por isso é que está escrito aqui, ó, page table for the top 4 MB de memória. É tabela de página para o topo, 4 MB de memória. Então, isso aqui é 4 MB, mais 4 MB, mais 4 MB, isso é muita memória. Né? E isso aqui é também 4 MB. Isso eu acabei de mostrar lá naquela continha. Bom? O offset não está em tanta discussão, mas eu escrevi assim mesmo. O offset, ele que ele é? É 2 elevado a 12, então são 12 bits, dá 4.096 endereços de 4K. Por que é 4.096? 2 elevado a 12. É isso aí. Totalizando 4.096 vezes 4K, 16 MB. Esse ponto aqui eu nem quero explorar muito, não. Eu coloquei só para reforçar a mesma lógica, tá? Porque é 2 elevado a 12. É a mesma lógica. 4.096K, endereço de 4K. A discussão principal é aqui, ó. Como é que eu consigo, com esses dois ponteiros aqui, chegar nesse endereço que ele está propondo aqui, ó, 4.206.596. É como se eu tivesse um programa, vamos lá, eu tenho um programa que está rodando e precisa endereçar, chegar no endereço de memória virtual. Lembra dessa discussão? Um programa sempre usa endereços virtuais, né? Nunca ele usa endereços físicos. Então, o programa rodando o processo, aí ele vai lá no endereço virtual, ele quer acessar esse cara aqui, ó. Foi colocado em decimal aqui para facilitar o entendimento. O programa, no momento, ele está acessando uma variável que está nesse endereço aí, ó, 4.206.596. Tá? E ao acessar lá, este programa vai usar 12.292 bytes de dados a partir desse endereço aqui. Então, é como se eu estivesse querendo localizar lá na memória esse endereço aí. Beleza. E para eu estruturar isso, já expliquei. Eu tenho esse endereço, esse ponteiro, né? E tem esse ponteiro. Dito isso, tem outro slide. Qual que é a estrutura, então, para encontrar esse endereço virtual? Como eu acabei de falar, o programa quer encontrar esse endereço virtual aqui. Para isso, eu já adianto aqui, né, que o PT1 é igual a 1, o PT2 é igual a 3 e o offset é igual a 4. Beleza? Então, o PT1 em números decimais, tá, gente? Para facilitar aqui o entendimento, né? Então, o PT1 igual a 1 é o quê? O que é o PT1 igual a 1? Vou voltar na figura. É a página 1 da tabela. Isso, o PT1 é esse cara aqui, ok? Então, PT1 igual a 1 é o quê? Esse aqui é a tabela apontada pelo PT1, um ponteirinho. Então, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 1023, totalizando 1024. O PT1 é esse cara aqui, ó. Vocês conseguem ver o ponteiro do mouse? É esse cara aqui. É a segunda entrada na tabela. Tá? Então, é isso que eu coloquei lá no slide. Quem quiser estudar depois, é só acompanhar aqui a minha explicação e lendo. Aqui, ó. É isso que eu escrevi aqui, ó. O PT1 igual a 1 é o quê? Na tabela de página do nível mais alto, top level, corresponde ao quê? Indica a segunda tabela do segundo nível de tabelas de páginas. Né? Então, por quê? Porque esse cara aponta aqui, ó. Ele está apontando para o segundo. A segunda tabela do segundo nível. Esse aqui é o segundo nível. Toda essa coluna aqui é o segundo nível. Essa aqui é a segunda tabela. Por que é a segunda tabela? Claro que é a segunda, porque a primeira tabela é apontada pelo 0.
PT1 igual a zero. A segunda tabela é apontada pelo PT1 igual a 1. É disso que eu estou falando. Então, a segunda tabela, tá, do segundo nível aqui. Voltando lá na minha apresentação. Fazendo o possível para não me confundir aqui, viu, pessoal? Então, aqui, isso. Então, está aqui. Então, PT1 igual a 1, como eu já disse, indica a segunda tabela do segundo nível de tabela de páginas. Agora, vamos ver em termos de números isso. Isso significa 4 megabytes, 0 até 1023, é a faixa, né, que eu estou apontando. Até 8 mega menos 1, que é 1024, até 2048 menos 1. Beleza? Vamos ver o que significa isso, com detalhe. 4 megabytes, 0 até 1023, na figura, essa tabela aqui, ó, a primeira. Concorda que, em termos absolutos, eu já passei pela primeira, pela 0. Então, é 0 a 1023. Isso dá 4 megabytes. A gente já viu isso. 4 megabytes. A segunda tabela, que é a que me interessa, que é o PT1 igual a 1, ela vai de 4 mega, a memória é contígua, certo? Contígua. No nosso exemplo, de baixo para cima. Então, isso aqui tudo é 4 mega, então aqui começa em 4 mega. Então, eu estou apontando para esse cara aqui. Ó. Esse cara aqui é qual? É de 4 mega até 8 mega, menos 1. Porque sempre lembrando que o primeiro endereço é o 0. É isso que eu coloquei aqui nesse slide. Tá? Para ver se eu continuo no slide correto. É isso aqui. Ó. Então, quando eu faço essa indicação do PT1 igual a 1, eu alcancei a segunda tabela do segundo nível de tabela de páginas, que corresponde a 4 mega a 8 mega menos 1. É a faixa. Tá? Isso, em termos absolutos, que endereços são? 4.194.304 a 8.388.607. Aí vai a perguntinha para vocês, estão na sala. Vocês conseguem chegar nesse número aqui? Como é que eu cheguei nesse número? 4.194.304. Responde a esse, ó. Né? 4 mega é esse cara aqui, em números absolutos de endereçamento, tá? 4.194.304 até 8.388. Claro que tem um zero, né? 0 até esse valor, até esse valor. São as faixas, né? Isso aqui, todo mundo concorda que isso aqui é 4 mega? Tá? Onde é que eu vi isso? Eu vi isso aqui atrás, ó. Aqui, ó. 4.194.304 é 4 mega. Eu estou rezando o Pai Nosso a seu vigário, para alguns, mas acho que vale a pena, tá? Para muitos outros que vão ver isso depois, e vocês estão aí, né? Certo? Para ficar bem clarinho, é 4 mega. Então, eu estou pegando uma faixa que corresponde a esses endereços todos aqui, até esse aqui. Mas acontece que o PT2 é igual a 3, ou seja, eu não quero toda essa faixa. Não quero ela inteira. Então, eu tenho um novo nível de endereçamento, porque é multinível. Né? Qual que é o próximo endereço? PT2. Olha a palavra, né? PT2 é igual a 3. O que é PT2 igual a 3? Na segunda tabela, do segundo nível de tabelas de páginas. Então, é 3. Eu vou lá. PT2 igual a 3. PT2 igual a 3. PT2 igual a 3 é aqui, ó. PT2, 10 bits, igual a 3, é 0, 1, 2, 3. É a quarto bloco aqui de 4K. É a quarta linha dessa tabela. Fazer didática aqui. Tá vendo aqui? É essa aqui, ó. Então, eu já estou apontando para cá. Eu já andei, em termos absolutos, 4 megabytes de endereço. E agora eu tenho que andar mais um tanto aqui, ó. Mais um tantinho, outro tantinho, outro tantinho, outro tantinho. Porque é 3. Certo? Então, a 0, 1, 2, 3, eu estou apontando para essa aqui, ó. Slide aqui. Tá. Eu estou falando PT2 igual a 3, que corresponde à quarta entrada, né?
na tabela do segundo nível de tabela de páginas. Né? Eu estou lá naquela tabela, na segunda. Indica, o PT2 igual a 3, o que ele indica? Ele indica a quarta entrada, acabei de falar isso, né? 0, 1, 2, 3, portanto, a quarta entrada. Isso corresponde a 12 kilobytes. Enxergam isso, que é 12K? 12K, que é 0 até 12.288, só fazer a conta. A 16K menos 1. Então, o que é 12K? De novo, quero ser claro nessa história. 12K, né? Por quê? Porque é 4K da entrada 0, mais 4K da entrada 1, mais 4K da entrada 2, e finalmente mais 4K da entrada 3. Por que é 12? Porque vocês têm que lembrar que cada faixinha dessa começa em 0K e vai até quanto aqui? 4K. 4K. Depois de 4K até 8K. Aí depois de 8K até 12K. Então, 12K é o ponto que começa a quarta entrada. Essa aqui. Então, começa aqui em 12K. E vai até 16K. Claro, porque 4 em 4, né? É isso que eu coloquei nesse slide aqui, ó, pessoal. Aqui, ó. Tá? É isso que eu coloquei aqui, ó. 12K, que é 0 até 12.288, eu coloquei em valores absolutos, certo? A 16K menos 1, certo? Que é 16.034 menos 1, porque, de novo, a gente está sempre começando em 0. É assim que funciona o endereçamento de memória, né? Beleza, então eu já cheguei numa outra faixa. Então, portanto, como é que eu vou chegar nesse cara? O meu objetivo é chegar aqui. Lembram? Como é que eu vou chegar aqui? Então, o endereço absoluto é o quê? 4.194.304. De onde vem esse número, gente? Me ajudem. Ó. Lá do 4 mega, lá. Ó, aqui, ó. Por quê? Porque eu andei já, certo? Aquele bloco lá de 4 mega, de 0 até 1023. Então, eu tenho que considerar que já andou, em termos absolutos, tudo isso. E se andou, estou sendo didático, né? Não me interessa essa faixa toda, 4.194.304. Então, a partir dela, né, eu vou somar 12.288. O que é o 12.288? É esse ponto aqui, ó, da entrada, quarta entrada, 12.288. Então, o meu ponteiro, efetivamente, está onde? Vamos lá, vamos ser precisos agora. Ele está na posição absoluta, 4.194.304. Isso é aqui, ó. Tá vendo? É aqui. Aqui, ó. Nesse começo desse aqui, certo? Mais 12.288. Que é esse pedacinho aqui que eu acabei de falar um montão. Ó. Tá? 4K, 4K, 4K. É bem aqui, ó. Então, 4 milhões e blá, blá, blá esse trecho, mais esse pedacinho, 12.288. Que é aqui, ó. Exatamente aqui. Espero que vocês consigam enxergar, que às vezes fica pequeno, né? Aqui, ó. É bem aqui que eu estou. Eu escrevi aqui, né? né? Beleza. Então, voltando aqui no meu slide. Ó. Isso é 4.206.592. Você viu que eu cheguei pertinho já? Falta só 4. Ó, então aqui é coisa 86, né? Então eu já cheguei, eu estou no bloco correto. Bom, se eu estou no bloco 4K correto, eu já cheguei no frame. Praticamente, né? Se eu já estou lá naquele 4K, aí o que eu tenho que fazer? Que não está aqui. Eu tenho que chegar exatamente no ponto na tabela de páginas, que é 4K, vou achar o frame, vou copiar aquela parte dos 12 bits, lembram? Lá para o frame, e vou achar lá o frame na memória. Esse aqui é mais, esse aqui até 4.000, não é só para mostrar a faixa, tá? Esse aqui é a faixa, 4.206.592 até 4.210.687. Esse é o bloco que eu cheguei lá, em termos absolutos, endereço de código, tá?
professor. É por isso que serve o offset, né? Para isso que serve o offset. Por isso que O o offset, offset vem depois, né? Na nesse verdade, caso ele aí, o vem offset é 4. Aí você soma mais 4 e dá certinho no endereço. ok, ok. Esse eu nem detalhei aí, Mas tá aí, ó. mas é isso mesmo. É, isso aí. A parte da memória tem tá bom aqui, entendi. Muito bom. Ah, legal, Gabriel. Que bom. Massa. Já colocou no chat. Entendi, muito bom. Muito bom. Tá bom, muito bom mesmo. Eu quero que vocês entendam. Meu propósito é que vocês entendam, né? Fixar, né? Olha o professor falando agora. Fixação depois da aula, né? Você tem que ler de novo, eventualmente fazer um exercício e tal. Né? Pessoal, ficou claro isso? Eu tenho que perguntar para vocês, lógico. Vocês conseguiram? Quer uma repetição de algum ponto? Gabriel? Sim, muito, muito. Você entendeu, né? Tá. Tá. E o Daniele, você está acompanhando? Quer algum ponto que não ficou claro? Eu falo de novo, não tem problema. Ponto específico, né? Não sei se a Raniel está nos ouvindo. Talvez não. Para você ficou bom, Daniel? Tá bom, Daniel. Não, sim, tá ok. Tá. Tudo certo. Tá bem, gente. Então, isso tudo está registrado. Técnicos. Tudo bem. Tá cortando a voz, Raniel? Você não está me escutando? Ah, entendi. Para você está bem o áudio? O Daniel cortou, Gabriel? O Daniel? Não, pra mim tá tranquilo. Tá, porque se fosse comigo eu ia. Tá. Bom, Raniel, de qualquer modo tá gravado, né? Tá certo? Então, você tá cortando o áudio aí, mas espero que você consiga acompanhar depois pelo vídeo gravado, porque eu estou disponibilizando o vídeo para vocês direto lá, né? Eu tenho publicado no YouTube, mas tem um atraso, né? Mas para vocês tá bem atualizado. Tá bom, gente. Eu vou considerar então ok, né? Aí eu vou seguir. Na aula anterior, nós falamos também das tabelas invertidas, né? Tabela de páginas invertidas. A questão fundamental da tabela de páginas, isso eu não pretendo, a não sei que vocês queiram. Não sei, às vezes vocês querem alguma explicação adicional sobre esse ponto, né? Que é uma lógica semelhante, só que invertida, né? Eu vou para os algoritmos de substituição de páginas, tá? Se eu sentir que vocês me deram um feedback sobre as páginas invertidas, eu posso retomar, tá? Ok. Tá? Vamos falar dos algoritmos de substituição de páginas? Em que fase que nós estamos desse assunto? Já é um assunto grande, né? Assim como processos também. Nós temos, então, os algoritmos de substituição de páginas, a gente vai trabalhar com esses algoritmos, né? E depois dos algoritmos, aí eu tenho uma preparação de aulas, né? Eu estou passando rápido para mostrar para vocês o ponto na sequência dos algoritmos, tá certo? Sobre uma discussão que é mais relacionada às questões de projeto, né? Que pontos que a gente deveria lembrar para isso tornar mais performático, né? Ou seja, para isso efetivamente funcionar em sistemas de página, né? Então, tem algumas políticas de alocação e tal. Então, esse é o ponto final, né? Os design issues, assim, for paging systems, o que questões de projeto deveriam ser consideradas quando eu vou implementar um sistema operacional, além dos algoritmos e tudo que a gente já viu, né? Mas antes disso, então, só para elaborar para vocês o que falta. Vamos trabalhar agora os algoritmos de substituição de páginas. São 3 ou 4 que são os principais, primordiais. Os demais são mais para a gente entender e comparar com outros, tá? E depois a gente trabalha essa parte de design issues, tá? Que são a parte de projeto, tá bem? Então, eu vou retornar aqui, ó. Eu tenho como sempre, eu tenho alguns outros recortes além do livro, né? Aqui, ó. Algoritmos de substituição de páginas. Deixa eu me posicionar aqui com outro material que eu tenho, preparado aqui, e para dar um contexto, até para a gente lembrar para que serve esse negócio. Olha só. Essa figura eu já mostrei ela para vocês, né? Tá certo?
Mas eu vou retomar. E por que a gente tem que falar de algoritmos de substituição de página? É um assunto novo dentro do assunto velho, memória. Tá certo? Por que eu tenho que substituir páginas? Porque eu tenho uma coisa chamada page4. É por isso. E a page4, em algumas aulas anteriores, nós discutimos isso, né? O que é isso? Né? O que é falta de página? Vocês lembram o que é falta de página? O que significa? Deixa eu arriscar aqui um pouquinho. Procura a página, só que ela não tá lá na memória. Não tá está na memória RAM, né? Tem que pegar na memória virtual. Eu tenho um endereço virtual, blá 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 repetitivo, né? Mas vamos lá. Eu tenho endereço virtual, os programas, processos endereçam endereços virtuais, já sabe sobre isso. E eu tenho uma tabela de páginas, blá 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 blá, né? Por quê? Porque a gente já falou bastante. Tem tabela de páginas tem entradas, né? Aqui, ó, aqui a entrada da tabela de páginas, né? Lembra? Que a tabela de páginas tem os bits e tal, e tem um número da moldura, o frame, assim, que vai lá apontar para a memória, para os 4K, lá na memória principal. Mas acontece que se aquele endereço virtual lá aponta para o endereço do frame físico, mas aí aquele endereço não está lá na memória RAM. Por algum motivo ele não está lá. Ou porque ele não foi carregado da memória secundária, ou porque ela foi substituída, e a gente vai discutir, quer dizer, não está lá. Bom, se ela não está lá, eu chamo isso de page4. Falta a página, faltou a página. Se tem um page4, e o bit de validade aqui nesse caso é 0, então tem um page4, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá no disco, pegar a página, porque provavelmente ela está no disco, nós vamos discutir isso ainda, tá? E fazer um page-in, colocar na memória. Mas para fazer um page-in, ou seja, tirar a memória, um pedacinho de memória que está no disco, e colocar na memória principal, eu tenho que tirar alguém daqui. Eu estou entendendo que a memória principal está cheia, certo? Está lotada, suponha. Está cheia. Não tem espaço. Mas eu vou colocar a página que eu quero, porque faltou, onde? Então eu tenho que tirar alguma memória, ou melhor, retirar alguma página da memória principal para colocar a que eu quero lá no lugar. E aí sim, qual critério eu vou usar para retirar uma página de memória da memória principal? Para colocar aquela que eu quero agora, o que eu preciso agora. Né? Você quer falar, Daniel? Não. Isso nessa figura aqui, ela tá restrita aqui a page4 como indo o disco, pegando o disco e colocando na memória principal. Há outras situações, tá? Mas o entendimento acho que tá bom. Quando o bit de validade é 1, ou seja, a memória, o endereço virtual que aponta para o endereço físico, aquele endereço físico está lá o bloco de memória que eu quero. Ok, então não tem nada para fazer. Vou lá direto. Certo? Esse aqui é o mais comum. Ou pelo menos o esperado. Não vou dizer que é o mais comum, mas o esperado. Endereço virtual, mapeia na tabela de página e vai na memória principal. Não está na memória principal, page4. Aí eu tenho que pegar a memória do disco, espero que ela esteja lá, né, o bloquinho, pum, tem que colocar na principal. Para colocar na principal, eu tenho que retirar alguém. Então, os algoritmos de substituição de páginas, eles lidam com a situação de ter que retirar alguma página da memória, ou seja, um frame da memória, tá? Então, lembra disso o tempo todo. Eu estou falando de substituir. Então, qual o algoritmo usado para substituir páginas? Porque a memória principal está cheia. Então, eu tenho que tirar um bloquinho e colocar outro bloquinho. Essa figura, ela mostra aqui uma situação do arquivo de paginação, é assim que é chamado em alguns sistemas operacionais, tá? Ele tem um tamanho, você determina o tamanho desse arquivo e tal. O que é um page out? Retirar o bloquinho de memória, o frame, colocar no disco, e um page in, do disco para a memória. Tá bom, gente? Certo. É isso que nós vamos centrar agora as nossas próximas horas.
Qual o critério para eu tirar um carinha daqui? Que ele é mais feio, bonito, ele é baixinho, ele é alto, o que ele é? Tem que ter critério. Vocês lembram dos algoritmos oh meu Deus, escalonamento de processos? Claro que vocês lembram, espero que sim, né? Lembram de alguns? Então, o processo ele tem que entrar no CPU, né? Claro, rodar no CPU. Para ele rodar, há critérios, nós discutimos alguns. Aqui é semelhante a ideia, no entanto, o propósito é outro, é substituir página. Então vamos lá. Qual que é o contexto, então? A falta de página, ela vai forçar uma escolha. Qual que é a página que tem que ser removida? Essa é a pergunta. Bom, se eu tenho que remover, eu tenho que remover qual? Por quê? Né? A alocação de espaço para a página ser trazida para a memória. Então, eu tenho que forçar uma escolha. Então, qual é? Qual a página que eu vou remover? E, quando eu remover, eu vou alocar espaço para aquela nova página ser colocada lá na memória. Tá? Esse é um ponto. Um outro ponto importante. Se a página ela é modificada, antes que eu tire ela, eu tenho que salvá-la no disco. Certo. Então, vamos entender o que é página modificada. Né? Lá na entrada na tabela de páginas, isso aqui em alguma aula a gente conversou bastante sobre isso aqui. Tem alguns bits, né? Então tem um bit aqui, ó, esse aqui, ó, modificada. Quando eu falo página modificada, é claro que é página na memória RAM, frame, né? Então aquele frame no virtual isso não faz sentido. No virtual só tem um endereço, né? Aí aponta para uma área lá, para um frame. Acontece que, se aquela área de memória, no frame, ela foi modificada, né, alterou durante a execução dos processos e tal, eu não posso retirá-la da memória RAM e simplesmente jogar fora. Porque porque senão eu vou perder aquela modificação. Nós estamos falando de memória RAM. Né? Então, antes que aquela página, que eventualmente foi modificada, seja retirada da memória principal, page out, né, eu tenho que gravar no disco. Por isso é que tem esse processo dessa figura aqui. Então, se a página tiver com bit modificado, eu tenho que tirar da memória RAM para o disco. Se não, como é que eu vou depois retomar contexto, ou eventualmente um processo que volta à execução, precisa daquela memória, né? Precisa daqueles valores. Como é que eu vou ter condição de recuperar uma memória que foi alterada? Certo? Tá bom, gente? Então, eu vou ter que considerar nos algoritmos essa situação aqui, ó. A página modificada, ela tem que ser primeiro salva, e se não tiver sido modificada, eu posso só descartar. Problema não. Beleza? Nesse ponto ainda, antes de falar desse aqui, quer ver uma questão que a gente vai ver lá no Design Issues, que eu acabei de falar, né, de projeto, é o seguinte. Um programa, quando está rodando, ele tem o texto do programa. Certo? O código. O código fica na memória. Geralmente, para não dizer sempre, né? O código do programa não muda. Concorda? Sim. Dá uma pensadinha aí. Né? Então, o programa que está rodando, o código dele, o código do programa, o texto do programa, ele não muda. Então, como ele não muda, a área de texto do programa, ela não precisa ser salva em disco. Dê uma pensada nisso. Né? No critério de substituição de página. Eu posso descartar, simplesmente. Porque o programa ele não tem. Certo? Aí, numa eventual entrada e saída de processo, eu posso recuperar depois lá do disco como ele estava. Eu não tenho necessidade de ficar fazendo swap page in, page out, page in, page out. Memória que tem, por exemplo, variáveis, ou mesmo a stack, a área de stack, ou a área de dados de um programa rodando, aí não, porque eu posso ter uma variável A que recebeu 1. Aí no código A recebeu A mais 1.
Suponha que você alterou, então, na memória RAM. O valor da variável A ficou 2. Modificou, né? Na memória RAM. Então, aquela página que tem lá o valor do A igual a 2, da variável do seu programa, em C, por exemplo, ela não pode ser simplesmente sobreposta. Você vai perder a sua atualização da variável A. Então, eu teria que pegar aquele bloquinho da RAM, jogar no disco. Olha a trabalheira, né? E, em algum momento, ela vai ter que voltar do disco no page 1. Né? Ok. Então, a questão do design também implica onde, em qual área da memória eu tenho texto do programa, dados e stack, que é a pilha. Né? Beleza. Um outro critério, além dessa página modificada, que os algoritmos têm que ficar atentos, é esse aqui, ó. Melhor não escolher uma página que está sendo muito usada. Então, esse é um ponto também presente em algoritmos. Ora, a página está sendo usada, muito usada. Difícil é descobrir como. Né? Como é que eu vou saber se ela está sendo muito usada? Essa é a discussão dos algoritmos. Né? Provavelmente ela precisará ser trazida de volta logo. Compreende? Então, uma página que está sendo muito usada, é muito provável que aquele programa em execução usou uma página, usou outra. A chance dele usar essa página novamente é grande. Né? Então, o ideal seria não escolhê-la para retirar. Porque senão eu vou ter muita page in, page out, page in, page out. Tá? Então, reforçando, eu preciso escolher, é isso que nós estamos falando, uma página para sair. Eu preciso ficar atento a essa questão da página modificada, porque se ela foi modificada, eu tenho que gravar no disco, antes de substituí-la. E, terceiro ponto, é melhor escolher uma página que não esteja sendo muito usada. Tá? Então, considerando tudo isso, eu estou falando aqui no livro, ó, minha marcação aqui, né? Estou falando desses pontos aí, todos esses pontos em amarelo, eu já falei, não vou ler, tá? Isso aqui, essa parte toda aqui foi o que eu falei, expliquei, e aqui tem um ponto, olha, esse aqui nem tanto, olha, a performance do sistema, ela é muito melhor se uma página não está sendo pesadamente, que is not heavily used, is chosen, né? Seja escolhida. É o que eu acabei de falar, né? Muito usada, então melhor não escolher, né? Ok. Ele fala aqui de um ponto aqui que eu quero colocar também. Esse assunto, esses algoritmos estudados em sistemas operacionais, eles são recorrentes em outras áreas da computação, em sistemas de computação. Talvez você já tenha ouvido falar, e quando eu falei de processo, eu falei muito servidor web. Sim. Estão lembrados lá? Quem viu os vídeos? O Daniel está desde o comecinho, o Gabriel também, né? Desde o comecinho. Eu procurei trazer a noção de servidor web, né? Para os processos e tal. O servidor web, ele trabalha muito com memória cache. A mesma ideia. Se eu tenho uma cache, eu suponho que vocês entendam que o propósito de uma cache é justamente para dar rápido desempenho. Cache é uma memória, né? É uma área de memória. Então, essa área de memória, ela também é limitada. Aliás, toda memória é limitada, vamos combinar, né? Mas a cache, ela é menor, em geral. Ela é feita de dispositivos mais rápidos, inclusive hardware. Mas, enfim, ela enche. E aí eu tenho que ter algum critério para eu substituir. Né? Tirar algum dado da cache para colocar outro. Esses princípios, eles repetem nesse ambiente aqui, né? E os servidores web usam isso muito, como páginas cache, né? Web page in cache, muito comum. Então, ao estudar servidores, vocês vão se deparar com problemas parecidos, semelhantes. Então a atenção nesse assunto, vale a pena, né? É isso que eu quero dizer. Vocês já ouviram falar de proxies, né? Será que já? Servidores de rede, enfim, que tem proxy. Pois é, o proxy, é isso aí, Gabriel, o proxy. Proxy é um termo muito genérico também em computação, assim, pode significar, pode ter semânticas diferentes, mas numa rede de computadores, em geral, eu consigo definir endereços IP, proxies, né, para eu ter um endereço IP em rede, né, válido na internet e que eu posso usar dentro de uma empresa, né, mas dentro da empresa eu uso endereçamento local, de rede local,
né, é um outro assunto, né, não posso detalhar, mas só para vocês entenderem. Quando você ouve falar de proxies, os proxies, em geral, têm alguma técnica de cache, né, para eu armazenar páginas, para que eu não tenha que recuperar aquela página novamente, lá da sua origem, porque isso toma tempo. Né? É o mesmo princípio, né, se assemelha. Tá? Beleza. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar alguns algoritmos e comentando alguns deles, prós e contras, né? E por que é bom, por que é ruim, enfim. Né? Essa é a ideia. Aí já aparece um aí que é bem fácil de entender. Olha só. FIFO. Todo mundo sabe o que é FIFO, né? É uma fila. Então, o primeiro algoritmo mais simples de implementar e chega a ser interessante em alguns tipos de sistemas é o FIFO. Então, tá aí. O que é o FIFO? First in, first out. Tá claro, né? Então, o SO mantém uma lista de todas as páginas que se encontram na memória. Né? De novo, gente, eu quero ser claro. Essa memória é a memória RAM, memória física, frames, tá? Então, de novo, o SO mantém uma lista de todas as páginas que se encontram na memória, onde a página do início da lista é a mais velha na memória. E a última é a mais jovem. É uma lista que se comporta como fila. Quando ocorre uma falta de página, o FIFO, quer dizer, o algoritmo, determina que a página do início da lista deve ser removida e que a página a ser carregada para a memória deve ser colocada no final da lista. Pausa para reflexão. Então, é uma fila. Quem está no início da fila? Vamos dar uma pensada. É uma fila. Vocês sabem o que é uma fila. Quem está no início da fila? A mais velha. A mais velha. O que é a página da... Eu vou te responder, Gabriel. O que é a página mais... no início da fila? Qual que é a página... É a página mais velha. Ou seja, aquela que está há mais tempo na memória. Essa é a ideia. Quem que está no fim da fila? O que acabou de chegar. A que acabou de chegar, a mais nova. Bom, qual que é a ideia? Se uma página ela foi usada, né? Não, usou a página, ela vai para essa fila. Com o passar do tempo, claro, essa página vai andando na fila, concorda? Porque a fila vai crescendo. Então, quando essa determinada página chegar no início da fila, é porque ela é a mais velha em relação a todas as outras páginas que estão chegando. Certo? Então, cada vez que eu referenciar uma página, ela entra na fila. Referenciou a página, ela entra na fila. Certo? O Gabriel perguntou aqui, não sei se é uma pergunta, Gabriel, um comentário, o primeiro processo, não necessariamente. A gente não está falando de processos, viu Gabriel? Apesar que há uma discussão sobre, e a gente vai fazer essa discussão lá no Design Issues, que eu falei no início, lá nas questões de projeto, que é a seguinte, aqui a fila, até agora eu estou tratando como um algoritmo que envolve todas as páginas da memória, independente de quais processos elas pertencem. Certo? Então, imagina, todas as páginas estão envolvidas numa fila. Tá? Isso aqui. As páginas usadas. Né? Daqui a pouco eu vou detalhar sobre esse usada, mas pensa nisso. Tem uma discussão também que traz, que é uma questão de projeto, que é a seguinte, para cada processo, eu teria as páginas que aquele processo usa, organizadas em uma fila daquele processo. Então, se eu quiser substituir uma página, o processo precisa de uma página que não está disponível. Aí eu poderia usar uma página do próprio processo, mais envelhecida. Essa é uma forma de pensar. Outra forma de pensar é, o processo precisa da página. Beleza. Aí eu preciso daquela página. Eu vou usar uma página, substituir uma página de outros processos.
Então, são duas abordagens diferentes. Tá? Então, não é primeiro processo. Não sei se eu te esclareci, você perguntou o primeiro processo? Não, porque aqui eu estou olhando só página mesmo. Só framezinhos de página. E para ser didático, aquele de 4K, lembra? Que esse tamanho pode variar, mas aquele de 4K. Então, você tem uma fila assim, ó. Vou botar uma figura aqui. Cadê a figura? Ah, não. Aqui. Eu não tenho essa figura aqui, não? Cadê a figura? Aqui, ó. Aqui. Então, tá vendo os quadradinhos? Então, imagine o seguinte. A primeira página, a página mais recentemente carregada, fica no início da fila. A fila aqui, pessoal, letra A, tá indo da direita. Minha direita. Da direita para a esquerda, tá? Então, quando a página ela é carregada lá na memória RAM, né? Quando carregou, ela entra aqui. Então, carregou outra, entra aqui. Então, obviamente, a fila vai crescendo. Quem está no início da fila? É a primeira página que foi carregada. Concorda? Uhum. Portanto, essa primeira página aqui é a mais velha, diante das outras que foram sendo carregadas. Tá? Essa é a fila que nós estamos falando. O que o algoritmo propõe? Quando eu precisar substituir uma página, qual a página que eu vou tirar da memória? Mais velha. A mais velha. Onde que está mais velha no algoritmo FIFO? Isso da fila. Aqui no zerinho aqui, ó, no início da fila. Simples assim. Então, esse algoritmo ele faz essa abordagem aí de tirar o primeiro da fila. O primeiro da fila sai, né? Então, se você considerar, eu vou fazer um parênteses, aquele mesmo parênteses, essa fila pode estar para todos os frames envolvidos sendo carregados e tal, né? Ou ela pode ser pensada também por processo. Mas eu vou deixar isso lá para frente, tá? Por processo. Porque por processo, aí o processo fica tirando páginas e tal do próprio processo. Mais restrito, né? O espaço até de endereçamento, né? Vou voltar aqui, porque aquela figura ela me ajuda a entender o próximo, tá? Bom, qual que é o problema? A gente consegue ver algum? Rápido assim? O que vocês acham? Eu vou usar aqui o livro aqui para me apoiar aqui nessa discussão de eventuais problemas que podem ocorrer nesse algoritmo. Não tem verificação de qual memória está sendo usada mais ou não. Não tem. Um dos pontos é esse. Porque como ele está simplesmente na fila, então eu vou fazer um processo de aging. Em inglês é aging, né? Que é o envelhecimento. É só por envelhecimento. Uhum. Mas acontece que eu posso ter uma página velha, mas que está sendo muito usada. E aí? Você lembra dos 3 princípios que eu falei lá atrás? Uhum. Que a gente tem que sempre ficar atento. O primeiro é o objetivo, é a falta de página força uma escolha. O segundo é a página modificada tem que ser salva. Tudo bem, isso aí é intrínseco aos algoritmos. E o terceiro é melhor escolher uma que está sendo muito usada. Né? Nesse caso do FIFO, essa parte de escolher uma menos usada fica prejudicada, porque ele se concentra no envelhecimento da página. A concentração é essa, é no envelhecimento. Então, pegando aqui o carona aqui no texto do autor do livro texto, nossa, olha aqui, o sistema operacional está aqui, ó, né? Ele mantém uma lista de todas as páginas correntemente na memória, com a mais recente chegando na cauda, né, no final, né, tail, e a menos recente chegando até a cabeça da fila, ou seja, no início da fila. A gente já falou disso. Numa falta de página, a página na cabeça, ou seja, no início da fila, é removida. E a nova página é adicionada na cauda, no fim da lista. Beleza, nada novo, já tinha explicado isso. Agora, quando se aplicar a computadores, eu tenho alguns problemas aqui. A página mais velha pode ainda ser útil. Ela pode ser útil, mesmo que ela esteja envelhecida ali, mas pode ser que ela tenha sido usada mais 1, 2, 3, N vezes, e mesmo assim eu vou tirar ela. Tá certo? Então, por essa razão, a FIFO, na sua forma pura, né, ela é raramente usada. Então, ela é mais por um princípio de entender o próximo. Tem alguns que são muito usados e que usam FIFO também. Tá?
Eu preciso perguntar, ficou claro o pontinho aí que prejudica o algoritmo? É que é esse Tá. aqui, ó, exatamente esse aqui. Está nessa linha, tá? Obrigado, gente, é isso aí. Então, a página mais velha não necessariamente resolve. Não basta ser velha, né? Eu teria que também ter um controle aí de uso. Aí a proposta, no segundo algoritmo, é esse aqui, ó. Esse é o algoritmo da segunda chance. Tá? Então, eu vou explicar o algoritmo da segunda chance e depois eu vou mostrar esse exercício aqui, ó, que é um exercício bom para a gente treinar os algoritmos. Tá? Vamos falar da segunda chance porque está quente aqui agora. Qual que é a ideia da segunda chance? Eu quero dar uma segunda chance para a página. É o nome. Então, pensa nisso. Então, peraí. A fila, o cara ficou velho, sai. Parecendo, ficou estranho agora, né? A página ficou velha, não serve mais. Esse é o FIFO. Não, mas peraí. Ficou velha, aí eu vou olhar para ela. Ficou velha, mas eu vou dar uma segunda chance para ela. O que é a segunda chance? Eu vou voltar com essa página lá para o final da fila de novo. Vou dar mais uma chance para ela antes de tirá-la, de retirá-la. Eu vou fazer a leitura aqui e a gente comenta. Aqui, ó. Esse algoritmo é uma variação do FIFO. A única diferença é que existe um bit R associado a cada página. O bit R, gente, é aquele. Vou voltar, vale a pena. O bit R é esse cara aqui, ó. Que é o bit referenciado. Cuidado, não é o modificado, tá? São dois bits diferentes na entrada de página, na tabela de página. É o referenciado, não é o modificado. O referenciado é só para dizer se a página foi usada ou não. Só. Inclusive para leitura. Se fizer uma leitura, o bit R fica 1. Se ele tiver 0, é porque nem leitura foi feita. Tá? Então, beleza. Então, nem leitura, nenhuma referência. Então, vou voltar aqui. Então, o algoritmo é a variação do FIFO. A única diferença é que existe um bit R associado a cada página. Se o R for 0, a página é considerada velha e não referenciada. De modo que ela deve ser removida da memória. Eu vou ter que comentar uma coisa aqui. Se o R for 0, a página é considerada velha. É considerada velha se ela estiver no início da fila. Sim. Esse texto R não significa que ela é velha. O bit R significa que ela não é referenciada, tá certo? É porque se a página estiver no início da fila e o bit for 0, é porque ela é velha, porque está no início da fila, e não referenciada, porque o bit é 0. Então, ela tem que ser removida mesmo. Ao passo que, ou seja, diferentemente, por outro lado, se o R for 1, o R deve ser zerado e a página colocada no fim da fila. Ou seja, ela torna-se jovem novamente. Olha que coisa linda, né? Rejuvenesce a página. Porque a ideia da fila é que se ela chega no início da fila é porque ela ficou velha, né? Então eu volto com ela para o final, ela fica nova de novo, né? Mas por que ela voltou para o final? Porque o bit R dela era 1. Contudo, se todas as filas... Aqui já é um probleminha, eu não quero falar do problema agora não. Entenderam a ideia? Vamos montar aqui a figura aqui. Eu tenho uma dúvida dessa parte aí. Pergunte, Daniel. Vamos lá. Quando você tá pegando a página e colocando lá de volta na tabela, só que no final dela, na no fila. final dela. Mas então você não tá abrindo espaço para colocar uma nova memória, né? Porque você tá só reciclando memória. Não tá abrindo espaço. Eu não tô fazendo page out, eu tô só... Como é que eu faço page in se não tenho... eu não tô fazendo page out? Porque eu tô... não, mas deixa eu ver se eu entendi. Isso é interessante essa pergunta, porque ela não tá... Deixa eu ver se eu entendi, então. Vamos lá. Quando a fila é montada, ela é montada porque as páginas são carregadas na memória. Uhum. São carregadas. O fato de ser... Você está pensando no disco e page in, page out? Não, é que quando você... O ponto de fazer essa remoção da memória é para colocar outra memória, né?
Então, como é que eu vou colocar uma outra memória se eu tô reciclando a memória que eu tô tirando? Sim, Como é que... entendi. Vamos lá. Sim, você tem razão, estou reciclando mesmo. Você pode pensar assim, ela torna jovem de novo. Mas ela só vai voltar se o bit for 1. Sim. Se o bit for 0, porque se o bit. Aqui, ó, vamos usar isso aqui, vamos ver, que aí você vai me ajudando se eu te respondo a dúvida, tá? Que aí a página mais recentemente carregada, ela entra por aqui. Isso aqui é uma fila. Tá. Então, nesse momento, isso aqui é uma foto. Nesse momento aqui, eu tenho uma foto que esses números identificam o tempo. Então, tempo 0, 3 e tal. Então, no tempo zero, o frame A, os 4K lá, né, que é um pedacinho de memória, ele entrou por aqui, claro. Mas aí a fila foi andando, certo? Então, o A é a mais velha, o B é a segunda mais velha, o C é a terceira mais velha, e assim por diante. E a H é a novinha, certo? Então, foi montando, as páginas foram carregadas. O que é página carregada? São páginas, obviamente, na memória RAM. Certo. E eu vou organizando esses caras em uma fila, carregados, né? No determinado instante, que é esse caso aqui, ó, a página A, a página A precisa. Tem um processo. Essa letra A aqui é uma foto. Olha só para a letra A. Aí tem um processo lá que precisou de memória. Tá? Precisou endereçar uma memória e a memória está cheia. Eu não tenho lugar mais. Certo? Então, qual o critério? A mais velha. Qual que é a mais velha? Vou tirar a mais velha. A letra A, esse A. Aí eu vou olhar o bit o bit R do A. Se o bit R do A for 1, o que eu faço? 1 significa que essa memória A foi referenciada nesse tempo aqui, ó, entre o 0 e o 18. Ela foi andando aqui, mas ela foi referenciada nesse período que ela foi envelhecendo. Ela foi envelhecendo, mas ela foi referenciada por um processo. Ao chegar no início da fila, que é esse ponto aqui, ela é candidata. Por que ela é candidata a sair? Porque ela está no início da fila, ela é velha. Mas o bit R dela é 1. Então, como o bit R dela é 1, ela vai para o final, é a letra B. Ó, no tempo 20, tá vendo que é o 20? Por que 20? Eu espero que vocês estejam entendendo que é uma timeline, da direita para a esquerda aqui, né? Está deslocando, está deslizando, e aí no tempo 20, a A voltou para o final. Ela é tratada como página mais recentemente carregada. Ela rejuvenesce. Essa é a ideia, né? Ela volta para a fila. E o bit R dela fica 0. Se o A permanecer 0 com mais um ciclo desse, imagine mais um ciclo. O A vai envelhecendo outra vez. Envelhecendo. Aí ela é candidata outra vez, e ela não foi referenciada, aí ela vai sair. Porque ela não recebeu uma nova referência, ela não foi referenciada de novo, aí ela vai sair. Como ela vai sair, se ela tiver sido modificada, ela vai ter que ser gravada no disco. Né? Então, não é que eu fico reciclando as mesmas coisas. Aí agora eu estou tentando responder a pergunta, Daniel. Não é que eu fico reciclando as mesmas coisas. Na realidade, em algum momento, esses frames, eles não vão ser referenciados, eles vão sair mesmo da memória, vão para o disco, se tiver sido modificado, né, e vão liberar espaço. Agora, se acontecer um pior caso, um caso muito... um pior caso, onde todos os frames são o tempo todo referenciados, aí você tem razão. Aí eu vou ter uma situação onde eu posso ter toda a memória referenciada o tempo todo. Porque todos vão estar em 1. Entendeu? Esse é um problema, esse algoritmo. Esse é um problema. Não sei se eu consegui te responder a dúvida. Por exemplo, nessa própria imagem aí. Imagina que eu tô querendo uma memória X que não tá aí, ela tá lá no disco, né? Imagina que eu tenho que colocar ela aí. Aí eu vou ver qual que eu vou tirar. Aí eu tento tirar tentei tirar A, só que eu não tirei por causa do R, aí eu coloquei no final da fila. Entendi.
Até aí tudo bem. Mas em nenhum momento eu coloquei a X, ela ainda tá lá no disco, ela não entrou ainda na minha memória RAM. Não, entendi. Tá, então vamos Tem ver agora. espaço pra entrar. Tá, vamos pegar esse. Tá, aí eu preciso trazer de volta um frame do disco para a memória RAM. É isso? Uhum. Tá, beleza, um page in. Aí esse A não foi, ela foi reciclada. Ela foi rejuvenescida. Olha, então vai ser a B. Então eu vou testando cada uma até. Claro, entendi. Claro, a fila anda. O A é candidato? Porque ela é velha. Ops, não, mas ela foi referenciada. 0 bit dela e volta pro final. Então vou perguntar para B. O B, seguinte, cara, você é o próximo aí que vai morrer. Vamos ver. Você é velha. Seu bit é qual? É 0. Aí a B sai. Né? E aí entra o que você está querendo, que é a do disco, entra lá. Ela tem que esperar até sair uma. Né? É uma fila. É isso aí. Entendeu? É uma fila, não tem essa. Então, é o seguinte, são 2 critérios. Ó, Felipe, você é velhinho, vai cair fora, tá velho, e não foi referenciado. Além de página velha, é página inútil. Essa é a ideia. Nesse período, ela tá inútil também. Então, ela sai. Agora, se ela é velha, mas é útil, ela permanece por mais um ciclo, mais uma chance. Por isso chama segunda chance. E qual que é o problema, o potencial problema? É que eu posso ter uma fila onde todos foram referenciados. Ou seja, onde todos os frames têm bit R igual a 1. Se isso acontecer, aí eu não tenho mais a segunda chave. Eu vou ter uma reciclagem entre elas mesmas, vai ficar confuso. Confuso assim, eu não vou conseguir nem sequer substituir a página. No pior caso, no extremo. Se eu tiver o tempo todo todas referenciadas. Né? Que é esse finalzinho aqui, ó. Contudo, se todas as páginas tiverem sido recentemente referenciadas, este algoritmo deve se comportar exatamente como o FIFO. Entende? Porque aí eu vou ter que ir lá. Você é um, aí volta para lá. Quer dizer, eu vou ficar usando o FIFO original. Certo? Então, não vou acrescentar nada. Tá? Claro que é um caso, é o pior caso, né? É um caso ruim, vamos colocar assim. Né? Como é claro, Daniel? Você levantou a dúvida? Então lá, que bom. Essa explicação é do autor, é a que eu já expliquei, não vale a pena ler. Essa figura é dele, né? Então, eu coloquei aqui. Né? E aqui também, é a mesma explicação, ele só levanta uma questão aqui, que é a que eu acabei explicando, né? Se o A, aqui, ó, se o A, acabei explicando porque ele fala do bit sujo, do dirt bit, que é o bit modificado. Lá atrás a gente comentou dele. Se o A tiver o bit cleared, ou seja, passou para 0, né? Ela é abandonada da memória, retirada da memória, abandonada da memória, despejada. Ela é despejada da memória. Ou sendo, e no caso, ou sendo escrito para o disco, se o bit estiver modificado, ou simplesmente abandonada. Mas a gente já falou, né? Porque quando um frame tem que sair da memória, ele tem que ser gravado no disco se o bit de modificação estiver ligado, que foi modificado. Senão, eu só abandono ela mesmo. Que essa é a explicação dele nesse trecho aqui. Por outro lado, se o R está setado, ou seja, se o bit R é 1, ou seja, bit I 7, o A é colocado no fim da fila e o seu tempo de carga é resetado, reiniciado para o tempo corrente, 20. É aquela explicação que eu já falei lá, tá? Se o bit R tiver... E o bit R também é also cleared, ou seja, ele é zerado, né? Colocado em 0. Muito bem. É isso aí. Aqui agora, segunda chance, looking for the page, não referenciado no recente, se todas as páginas tiverem registradas, segundo, degenera para um FIFO puro. Tá? É isso, gente. Eu espero que tenha ficado mais legalzinho aí. Então, a segunda chance o frame tá velho e inútil. É o bit R igual a 0. Aí ele sai. Agora, se ele estiver velho
e útil, ou seja, foi usado durante esse tempo, ela tem a segunda chance. Ela volta para o final da fila. Joia? Uhum. Tá bom, beleza. Agora eu quero mostrar isso aqui para vocês, um pouquinho. Eu vou usar isso aqui em outros algoritmos, tá? É um exercício para a gente entender claramente o algoritmo e como é que funciona. Bom, imagine o seguinte, que eu estou com uma memória muito pequena, tá? Olha, tanto que a memória é pequena, tem 1, 2, 3 frames, tá? Cada linha dessa aqui, ó, é de coluna, né? Aqui, ó, aqui é um frame, aqui é outro frame, aqui é outro frame, tá? Da esquerda para a direita, entenda como uma linha do tempo, tá? Então, da esquerda para a direita, uma linha do tempo. No tempo zero, nesse tempo aqui, ó, quando o sistema sobe, os processos começam a rodar. E quando os processos começam a rodar e o sistema está frio, né? Por que eu estou falando de frio aqui? Porque a memória está limpa. Então, todos os processos que começam a rodar, o que eles vão encontrar? Faltas de páginas. Concorda? Entende isso? Porque sempre eu vou usar a memória virtual, a gente já sabe disso, e a hora que eu for lá na tabela de página, a tabela de página, na verdade, está vazia. O sistema está limpo, está começando a rodar. Esse é um dos motivos que quando você liga um computador, não só esse, tem outros motivos, o sistema é mais, ele demora mais, certo? Porque ele está preenchendo a sua memória com os dados e tal, e depois eu consigo ter mais desempenho, né? Então, olha só, no primeiro momento, os processos, quando eles entram, aqui, ó, eu não tenho nada no frame, x significa que não tem. Não tem o frame alocado lá. Aí o processo precisa o endereço virtual 5. Esses caras aqui em cima, viu, gente, ó, são referências, tá? Para um endereço físico. Então, esse 5 aqui não é nem endereço virtual, não, é o físico. Então, eu preciso alocar o 5 na minha memória. Minha memória tem esse espaço aqui, esse espaço aqui, esse espaço aqui. Então, 5 entra aqui. E eu fico com 2 livres. Espero que você esteja entendendo a ideia aqui. O P é porque teve falta de página. Então, eu preciso botar o número 5. Entenda assim, o número 5 na memória. Botei o número 5 lá. Isso aqui não é nem endereço, não, viu? Eu falei besteira. Esse 5 aqui é um valor que eu quero colocar na memória, tá? Mais fácil. Bota o 5 aqui. Bom, para eu colocar aqui, deu falta de página, concorda? Porque estava X. Então, eu coloquei aqui. O 0 entrou. Então, vai dar falta de página? Vai. Coloco o 0 aqui. Deu 1. Falta de página. Coloquei 1 também. A minha memória ficou cheia. Sim. Tá? 1, 0 e 5. Encheu minha memória. Minha memória é muito pequena. É igual do meu computador lá, quando eu tinha meus 17 anos, 15 anos. Eu já falei para vocês, né? Muito pequena. Encheu. Falta, né? Beleza. Agora entrou 4. Como é que eu vou fazer? O 4 é um novo valor que eu quero colocar na memória, de qualquer maneira. E está cheia a memória. Vamos pensar no algoritmo FIFO. O 4 entra no lugar de quem? Do 5. Entra no lugar do 5. Porque o 5 foi o primeiro que entrou, lembra? Uhum. O 5 entrou, depois o 0, depois o 1. Pensando na fila, o 5, onde está o 5 é a página mais velha. Então, o 4, não tem dúvida, ele entra no lugar do 5. Certo? Só que a fila anda, repare. O 4 agora é a mais nova. Então, ficou 4, 1 e 0. Aí tem outro 4. Aí teve falta de página, P. Por quê? Porque estava cheio. Beleza. Aqui nesse caso teve falta de página, não é porque estava cheio. É porque não tinha mesmo o endereço físico ainda mapeado. Né? Agora aqui chegou o 4, de novo. Uma nova referência ao 4. Não dá falta de página, não. Beleza, já estava lá, siga em frente, siga a vida. Aí um processo qualquer precisa botar um 2 na memória. Memória cheia, certo? 4, 1, 0, memória cheia. O 2 vai entrar no lugar de quem? 2 no lugar do 0.
do frame mais velho. O frame mais velho aqui é o 0. É porque o 0, olha só como ele está. Foi lá atrás e que foi usado. Depois o 1, depois o 4. Então o frame é mais velho. Então o 0 sai e entra o 2, fica no lugar. Beleza? O 2 não entra exatamente na posição do 0 para ficar didático aqui a situação, tá? Porque vocês estão vendo que aqui em cima eu estou colocando os mais novos. Sim. E embaixo mais velhos. É para ficar didático. Efetivamente, o que eu ocupo é a memória mesmo ocupada pelo que saiu, tá? Naquele endereço. 3. Vai dar falta de página? Sim. Aqui está cheio. Aí o 3 entra no lugar do 4. Não. 4 não. Do 1. Do 1. O 1 é o mais velho. Tá vendo? 4. E assim por diante. 0. 0 dá falta de página? Dá. Entra no lugar do mais velho. Qual que é o mais velho? Agora sim é o 4. Aí o 3 entra. Aí vem o 2. Dá falta de página? Não. Olha aqui como é. O 2 está lá. Então o 3 dá falta de página? Também não. O 3 está lá. Só usa ela bebê. 1 dá falta de página? Sim. Entra no lugar de quem? Do 2. E por fim, entra o 2. Falta de página? Sim. Aí fica no lugar do 3. Então, é uma forma de praticar e que aí tem alguns exercícios que a gente pode fazer aqui, tá? Vamos fazer alguns exercícios assim juntos, para vocês fixarem como funciona o algoritmo, tá? Esse aí foi uma brincadeira, talvez melhorar, né, Gabriel? Tem razão. Faltou atualizar a posição dos números na lista. Sim. Você fala a posição dos números... Está falando posição dos números, que números? Esse aqui, o 2, 1, 3, 0, né? Quando é referenciado. Sim, ele é referenciado, voltar para o começo da lista. A ideia aqui é a lista ela tá representada por essas colunas. Né? Então, por exemplo, vou pegar um caso aqui, o 3 aqui. Esse caso aqui, ó. Chegou o 3. O 3 quer entrar na memória, nessa memória aqui. Está lotada. Então, dá falta de página. O 3 entra no lugar de quem? Do 1. Essa última linha aqui representa os mais velhos. Né? Então, o 3 vai entrar no lugar do 1. Então, ficou 3, que é mais nova, a 2, segunda mais nova, e a 4, que é mais velha. Essa é a ideia aqui. Né? Mas beleza. Vamos em frente. Certo, Gabriel? Voltar para o começo da lista. Vamos ver aqui. Esse zoom aqui está me atrapalhando. Mas no caso é só quando é referenciado. Sim, isso mesmo. Quando é referenciada, sim, quando é referenciada, quando uma página é referenciada, esse 3 aqui, referenciou 3. Aí o que eu faço? Eu coloco ele no início da lista. Isso mesmo. Aqui o início é aqui, na primeira linha. Isso mesmo. Segunda chance. Bom, a gente poderia fazer um exercício parecido com esse aqui, considerando os bits. Bit R igual a 0, bit R igual a 1. Eu tenho uma listinha de exercícios, vamos ver se eu consigo praticar com vocês aqui, no virtual mesmo, tá? Mas antes disso, eu quero avançar pelo menos mais um algoritmo hoje ainda, tá? Pra gente encerrar. Algoritmo, tá, esse aqui eu já discuti. O do relógio, Vamos falar do relógio? O do relógio traz a ideia parecido com o da segunda chance, só que o da segunda chance, o que ele faz? A segunda chance volta para o final, né? Não é isso? Então, se ela é velha, está no início da fila, aí o R é 1, eu jogo esse frame lá para o final da fila. Então, esse é o segunda chance. O relógio é uma pequena variação disso. Então, o algoritmo da segunda chance está... Essa vírgula aqui não tem essa vírgula, não. O algoritmo da segunda chance está sempre movendo páginas do início para o final da lista. Beleza? Então, com a finalidade de solucionar este problema,
desenvolveu o seu algoritmo do relógio, que possui uma lista ligada circular e um ponteiro, que aponta para a página mais velha. Então mudou um pouquinho. Eu abandono a ideia de fila, né, e crio um pointer para os frames. Quando uma falta de página acontece, a página que está sendo apontada é testada. Repare que isso é para evitar ir para o final o tempo todo, né? Um deslocamento para o final da fila. Então, quando uma falta de página acontece, a página que está sendo apontada é testada, e caso o seu bit R seja 0, ela deve abandonar a memória. Beleza. Porém, se o R for 1, foi referenciada, R deve ser zerado, beleza? E o ponteiro avança para o próximo nó da lista. Este processo deve se repetir até que seja encontrado um nó com R igual a 0. Isso lembra, Daniel, aquela pergunta sua que a gente discutiu um pouco, né? Quer dizer, se um cara não pode, porque ela foi referenciada, ela vai para o final, né? Aí eu tenho que perguntar para o próximo da fila. Nesse caso aqui, ele tem um desempenho um pouco melhor, porque a gente vai enxergar assim. A arquitetura agora é essa, não é mais uma fila. Então eu vou ter sempre um ponteiro apontando para os frames. Eles não estão organizados necessariamente numa fila. Né? Então existe um ponteiro apontando para um frame lá, sei lá, o C, por exemplo. Né? Então esse ponteiro ele vai ficar o tempo todo apontando para os frames num formato de um relógio, como se fosse uma... Isso faz lembrar os algoritmos também de anel, né? Vocês vão ver coisas semelhantes em outros estudos. Por exemplo, em sistemas distribuídos, a gente tem algoritmos organizados em anel, onde você tem os nós da rede, e aí eu organizo esses caras em uma lista ligada, né? Entendam, viu, gente, que o B está ligado no C, no D, pode ser por uma lista ligada. Okay. Lista encadeada. Né, com ponteiros, tudo de dados aí na veia agora, né? Lembrar. Esses caras podem estar ligados em lista. Tem uma lista encadeada, né? Para ficar mais performático e também alocar de forma dinâmica, né? Então, olha só. Quando ocorre uma falta de página, a página apontada é examinada. Imagina que eu tenho um ponteiro apontando para cá. A atitude é o qual? R igual a 0, retira da página. Retira a página. Se o R é igual a 1, zera o bit dele e passa para um próximo na lista encadeada. Poderia ter pensado em fila também, mas a implementação é importante que seja uma lista encadeada. Professor, diga. Qual que é o critério para qual que o ponteiro está apontando? Ah, não, se você pensar bem, não há um critério. Você pode, imagine um sistema que está subindo, os frames são alocados, o SO pode, isso para o software, né, imediatamente já apontar para primeiro que entrou. Um ponteiro, já tem um ponteiro ali. E cada vez que os frames forem carregados, os frames foram carregados, eu vou ir montando essa lista encadeada. E o ponteiro é mais para tornar mais efetiva e mais o desempenho melhor, vamos chamar assim. Você percorrer com ponteiros, como se fosse uma lista. Em vez de eu simplesmente pegar só o primeiro da fila. É uma lista encadeada em vez de uma fila. Então a gente não tá nem aí se essa memória é velha ou não. A gente tá nem aí para isso. O que importa é onde o ponteiro está apontando. Sim. Sim, isso mesmo. Você pode pensar assim. Não necessariamente se é velho ou não. Claro que você pode usar essa mesma ideia numa fila. Mas aí você, de novo, é uma fila, se você está ainda na sequência, né? Você pode entender assim, essa discussão existe. Você pode entender assim, que o ponteiro, quando é carregada a memória, o ponteiro aponta para ele. Tá? E aí, a sucessivos carregamentos, você vai gerando uma lista encadeada. Né? De alguma maneira, você vai ter um processo de envelhecimento também. Mas ele é muito mais forte no FIFO. Que esse processo de envelhecimento. Mais amarrado, Esse processo de envelhecimento, nesse caso aqui, ele eventualmente ele nem vai existir mais com a medida que o tempo passa. Sim, concordo. Isso é discutível, sim. Você pode lançar essa discussão tranquila, né? Tranquilamente. Aqui, inclusive, deixa eu ver se tem uma... Acho que eu estou me lembrando. Não chega a ter essa discussão, não.
O fato é que o processo é repetido, aqui a última frase vale a pena, o processo é repetido até que uma parte seja encontrada com R igual a zero. Né? Então, ele aí faz uma brincadeira, né, que o algoritmo é chamado de relógio. Se o bit é zero, a página é despejada, evicted, retirada. A nova página é inserida no clock, dentro do relógio, no seu lugar, e ela é tratada, e o ponteiro avança uma posição. Não tem mesmo, né, concordo, é isso mesmo, não há esse compromisso de envelhecimento nesse algoritmo. Tá? Eu tô muito mais preocupado com o fato da página ter sido referenciada ou não. Isso mesmo. Isso aí. E, por fim, o menos recentemente usado, né? Eu vou só dar um... rápido, porque a gente já está com 1h30 já. Não deu 1h30 não, mas está perto. Aqui, ó. O menos... Não, esse aqui não recentemente usado. E o menos recentemente usado é um dos mais interessantes algoritmos, né? Porque eu vou pegar aquela página que foi a menos usada. Não só se foi referenciada ou não. Então, tem uma inteligência um pouquinho mais inteligente que os demais. Certo? Esse material aqui, ó, eu vou colocar aí lá também, como todos, né? Olha só, esse aqui na próxima aula vai ser legal, porque qual a minha intenção na próxima? Falando da próxima, para ficar mais... vocês têm um motivo a mais para estar aqui. Que é o seguinte, eu vou tratar na próxima do NRU, né, que é para a gente determinar melhor os bits referenciados modificados. Depois o LRU. Depois que eu falar do LRU, que é um dos mais espertinhos nessa categorização aí de algoritmos, aí nós vamos fazer alguns exercícios, tá? Eu vou montar um material de tal maneira que eu consiga interagir com vocês, fazendo alguns exercícios assim, ó, com esse esquema aqui, tá? Para a gente praticar a diferença entre os algoritmos. E tem esse texto aqui, que não é um texto meu, um recorte, né? Eu tenho aqui a referência de quem é, o Jean Lane. Tem um texto onde resume todos os algoritmos, é um bom resumo. Há até outros algoritmos aqui, que eu nem citei, tá? E aí uma série de probleminhas para resolver. Então, vamos ver se na próxima aula eu consigo fazer de uma maneira mais interativa. Vou colocar isso aqui num modo de edição para a gente ir fazendo, tá? E praticar esses algoritmos aqui nessas tabelinhas aqui, ó. FIFO, tá vendo? Com uma memória de 3 frames, tá? E aí a gente vai fazer FIFO, LRU, o ótimo. O ótimo é uma utopia, eu vou explicar isso, tá? Ele é só uma referência para a gente entender o que é o melhor algoritmo, tá? O MFU, LFU, olha aí, ó, tá vendo? O FIFO, para a gente dar uma praticada mesmo, assim, para entender com mais detalhe como é que funciona, tá? Tem outras perguntinhas aí. Tá joia? Eu vou deixar essa para a próxima, então, tá bom? E depois a gente fala, depois dos algoritmos, a gente vai falar das questões de projeto, como eu falei no início dessa aula. Fechou, pessoal? Certo. Algum ponto final? Não? Daniele, algum comentário? De nada, Gabriel, estou à sua disposição. Agradecendo, obrigado a você. Ok, gente, vamos despedir, então. Agradeço demais o tempo, tá? Vocês estarem na aula, ela fica bem mais divertida. Ah, que bom, Gabriel. Obrigado a você, cara. Que bom. Estou aqui para ajudar mesmo. Tchau, gente. Abraços.